Olá, gente. Shalom. Vamos continuar discutindo a aliança de Deus com Israel no Antigo Testamento. Então, a aliança no Antigo Testamento. Primeira vez que aparece a palavra aliança é quando Deus faz o pacto lá com Noé. Aí surge o termo, né, a palavra berit, em Gênesis 6:18. Já aparece esse vocabulário, né, que Deus fez uma aliança com Noé para que o mundo, a humanidade não fosse mais destruída por água, através das águas, tá? Então isso eu discuti no primeiro vídeo e Noé aceitou, né? Lá eu mostrei que Noé aceitou essa aliança, obedeceu a esse chamado, a esse acordo bilateral de esse acordo bilateral entre Deus e Noé. Se caso Noé desobedecesse, ele e sua família seriam punidos, iriam morrer pelas águas do dilúvio, assim como todos os outras pessoas morreram dentro dessa narrativa aí do livro de Gênesis. A aliança de Deus com Noé é uma aliança que Deus fez com a humanidade, com todas as criaturas da terra, tá? Você pode ver isso em Gênesis capítulo 9, versos 9 até o 10. E que jamais voltaria a destruir lá está escrito que Deus jamais voltaria a destruir a terra com um dilúvio. Que as 4 estações continuariam normalmente, conforme Gênesis capítulo 8, 21, versos 21 e 22, e que o homem poderia, a partir daí, então, comer a carne de animais, mas não ingerir o sangue. Está escrito isso lá na narrativa do dilúvio, do pacto, tá? Porque na concepção judaica, o sangue é o elemento da vida, né? Então, nada que contém sangue pode ser comido. Qualquer pessoa ou animal que matasse uma pessoa, a partir disso, né, já começa a ter essas leis mais específicas aí para o homem e o seu semelhante, a humanidade, assim sucessivamente, ok? Então, o homem não pode... Essas leis aí, não matar, e mais 3 outras, na perspectiva veterotestamentária, são consideradas leis universais, tá? E todos os homens devem obedecer, não matar, não comer sangue, não adulterar e não roubar, né? São leis universais para todos os homens. Uma outra perspectiva agora que Noé se encontra no pós-dilúvio é da questão da multiplicação da raça humana, o mesmo mandamento que foi antes, no início, outorgado a Adão e Eva. E Deus, o poder de Deus sobre a natureza, sobre a história, são pressupostos aí nesta aliança. O que eu vejo mais nitidamente, aí, como a partir já da minha reflexão, é que a graça de Deus e o julgamento divino também são confirmados nesta aliança. Agora a questão problemática, existiu uma aliança com Adão? Sim ou não? Meu ponto de vista, não. Tá? Gênesis nada diz sobre a aliança com Adão. Alguns estudiosos inferem desde os primeiros capítulos de Gênesis e de algumas passagens do Novo Testamento que Deus fez uma aliança com Adão. O Julius Wellhausen falou de uma Liber Quatur Foderum, um livro de 4 alianças entre Deus e Adão, entre Deus e Adão, Noé, Abrão e Moisés. Das quatro alianças, ele não chama, ela não é chamada aliança, mas a base da aliança com Noé, que a modifica. Tá? Noé tem um sentido de aliança modificado, que o Velhaus vai falar, dessa primeira aliança com Adão. Outros teólogos bíblicos e sistemáticos mais antigos, Francis Robert, vão falar, dentre eles eu cito aqui o Francis Robert, que vai falar de uma aliança com Adão. Tá?
Mesmo assim, sistemas inteiros de teologia do Antigo Testamento, né, de teólogos bíblicos ou teólogos exegéticos, né, ou teólogos exegetas do Antigo Testamento, têm elaborado, eles têm trabalhado com a ideia de uma aliança de obras antes da queda e uma aliança é, de graça depois da queda. Aí tem os teólogos reformados, o Gerhard Voss, Young, John Murray e o Payne. Todos eles têm a sua formação no seminário lá de Princeton, nos Estados Unidos, e no Westminster. Além disso, os teólogos liberais alegam que de fato essas duas alianças, antes da queda e depois da queda. Tá? A aliança de graça, após a queda, era uma aliança monérgica, ou seja, obra inteiramente divina. Né? Não tem a participação do homem nessa aliança de graça. Deus elege, ele elege por ele mesmo dentro da sua graça. Então, a primeira aliança no Antigo Testamento, assim, né, que eu postulo, que eu defendo, que eu concordo, é a aliança que Deus fez com Noé, e não na existência de uma aliança com Adão. Porque é diferente, né? Não tem acordo, tá? Não existe acordo. Além de não existir a presença do termo berite, ou aliança, lá na narrativa de Adão, lá do livro de Gênesis. Terceiro aspecto, né? A segunda aliança, do meu ponto de vista, é a aliança com Abraão. Esse é o meu ponto de vista. Vocês podem divergir, fiquem à vontade aí para terem um ponto de vista diferente daquilo que eu penso. E isso é muito salutar, né? Porque, como diz, a unanimidade é burra, né? Então, se questionar contribui para o nosso conhecimento. A segunda aliança no Antigo Testamento é entre Deus e Abraão, tá? Nós temos aí 3 diferentes relatos dessa aliança, onde elas vão aparecer em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15 e Gênesis capítulo 17. Então, nós temos 3 relatos da aliança. No Gênesis capítulo 2, não contém o termo aliança, 12. Não vai aparecer lá o termo aliança. Né? Mas há o relato do chamado de Abraão para ele sair. Ele era de Ur dos Caldeus, né? E o texto bíblico afirma que, estando já em Padã Arã, Deus o chamou para ir para outro lugar, para uma terra distante, deixar a parentela e tudo mais, vocês conhecem. E a partir disso, Deus faria dele uma grande nação. Ele teria vários descendentes, como os grãos de areia da praia ou como as estrelas do céu. Então, não existe aí o termo aliança, mas há toda uma característica semelhante à de Noé, que é o quê? Ele tem que obedecer, tá? Um Deus gracioso, que estende a sua graça, estende a sua mão, tem um propósito na vida de Abraão, e o Abraão obedece. Então aí está o princípio daquilo que a gente está falando. Há o acordo humano, há o lado humano e há o lado divino. Lógico que o lado divino é totalmente da graça do Deus eterno que nos guia, que é o que está aí controlando a história e o destino humano. Então, assim, dentro dessa aliança, o Abraão tem que sair e ir para a terra de Canaã, onde hoje é Israel, tá? E lá, essa terra vai pertencer aos seus descendentes, como está escrito em Gênesis capítulo 12, verso 7. Que uma bênção divina sobrevirá àquelas pessoas que abençoarem Abraão, que uma maldição recairá sobre aqueles que amaldiçoarem, e que Abraão mesmo abençoará todas as famílias da terra, como está escrito em Gênesis capítulo 12, verso 3. Tá?
Então, aí tem todo esse relacionamento, esse pacto, essa aliança, esse acordo com Abraão. O Abraão sai e tudo aquilo que Deus prometeu nessa aliança vai se cumprir. Nada se diz nesse capítulo sobre alguma obrigação de Abraão, exceto a obrigação implícita para onde Deus está o enviando. Eu não diria que é implícita, é explícita mesmo. O texto bíblico lá é claro em dizer que ele deve sair e ir para a terra de Canaã. Então, em Abraão tem uma segunda aliança que nós chamamos de aliança com Abraão, ou aliança abrâmica. A primeira noética, a abrâmica, para quem acha que tem a primeira aí, é, entre aspas, né, uma aliança adâmica. Outra aliança que tem no Antigo Testamento é a aliança com Israel no Monte Sinai. A aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai é apresentada aí no Antigo Testamento como uma extensão do cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão, tá? O povo de Israel foi para o Egito e ficou muito grande, muito numeroso. Isso, a promessa divina se cumpre aí, tá? Aí se cumpre a promessa de Deus, de que faria do povo de Israel uma grande nação, e eles se tornaram. Bom, quando a gente vai ler a Bíblia e vê lá no Gênesis, né, vou falar brevemente, né, muitos dias e anos haviam se passado, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam lá sob a servidão por causa dessa servidão, eles clamaram a Deus, e o clamor subiu até aos ouvidos de Deus, o gemido do povo Deus ouviu também, e se lembrou da aliança que ele, Deus, fez com Isaac e com Jacó, com Abraão, Isaac e Jacó, tá? Isso está escrito em Êxodo, capítulo 2, 23, versos 23 e versos 24. Você pode ler. Olha o que está escrito em Êxodo, né, que eu acabei de citar, no capítulo 2, o 23 e 24. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então aí nós temos então uma confirmação. A aliança do Sinai é uma confirmação da aliança, uma extensão da aliança com Abraão, tá? Daí libertos, conduzidos ao Sinai, eles vão receber os 10 mandamentos e as promessas de obedecerem aí os mandamentos divinos. Lembra que com Noé eu citei 4 mandamentos: não matar, que é multiplicação da raça humana, né? Procriação, não roubar, não idolatrar. São as 4 leis universais. Essas leis são ampliadas, né? Mas essas leis ampliadas não é para todo o povo daquela época. É para o povo eleito, para Israel. Então, eles deveriam obedecer essa lei para que eles pudessem ser do lado humano, né? Para que eles pudessem obter a bênção decorrente da aliança que Deus fez com Abraão. Então, uma outra aliança que tem também no Antigo Testamento é a aliança com Davi, tá? O surgimento da monarquia, do sistema político, né, que sucedeu aí a teocracia no período dos juízes, monarquia com o seu primeiro rei Saul, e após a sua morte, o Davi também sobe ao poder como rei sobre todo Israel. Então, o surgimento desse sistema político de administração no Antigo Testamento provocou aí uma mudança na ideia de aliança. O rei que viesse a ser coroado como líder, o chefe, a pessoa mais importante de Israel, precisava da aprovação e do sustento divino, ok? Então,
Na figura de Davi, Deus vai fazer uma aliança com ele, pela qual um de seus descendentes sempre ocuparia o seu trono. Olha lá em 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 12 ao 16. Vamos ao texto que fundamenta essa aliança de Deus com Davi. Olha lá, 2 Samuel 7, 12 a 16. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. E esta edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então, esse texto vai fundamentar aí a ideia da aliança de Deus com Davi, que não sobraria, não e faltaria sucessor ao trono após a morte dele, descendente seu. Então a palavra aliança não ocorre também nessa passagem, vai ocorrer só vai ocorrer lá com Noé, ok? Mas aparece nas últimas palavras de Davi, né? Segundo Samuel 23, 5, Davi vai citar essa aliança que Deus fez com ele. Então, a aliança de Deus com Davi tinha um sentido duplo, né? Primeiro, o reino de Davi seria estabelecido para sempre. Essa é a promessa, é a aliança que Deus fez. Você pode constatar isso nesses textos, Salmo 18, 15, Salmo 18, verso 50, Salmo 89, versos 3 e 4, Salmo 3, 5 a 37, Isaías 55, verso 3. E o segundo aspecto aí dessa aliança, o segundo aspecto da aliança é que Jerusalém ou Sião seria morada de Deus para sempre. Né? Pode constatar isso em 1 Reis 12, 13, Salmo 78, do verso 68 a 69, e o Salmo 132, do 13 ao 14. Então, essa é a aliança que Deus fez com Davi. Tá? Os profetas, agora, qual é a relação dos profetas e a aliança? Então, os profetas do Antigo Testamento, a partir do século 8, fizeram pouco uso do termo aliança. Não ficaram repetindo esse termo, tá? Nas suas profecias. Talvez pela falsa impressão das pessoas de que era um aspecto automático, né? Não precisava relembrar que Deus tem uma aliança. Isso já estava incutido na mente do povo dessa aliança que Deus fez lá com o patriarca Abraão. O profeta Amós não usou esse termo aí em lugar algum para referir-se ao relacionamento de Deus, do relacionamento de Deus com Israel. Entretanto, esse profeta, é claro que os crimes que atacou, os crimes cometidos por Israel, os pecados cometidos por Israel, eram infrações eram violações da lei, eram não cumprimento, não obediência à lei. Então, o Amós, que foi um profeta do Reino do Norte, ele vai enumerar as infrações, os erros, pecados de toda a nação. Tá? Bom, ainda um outro profeta que eu quero citar é Oséias. Raramente se encontra Oséias usando a palavra aliança. Não me lembro de ter lido nenhuma vez esse termo lá no livro do profeta Oséias. Tá? Talvez seja o único profeta do século 8 a.C., também Oséias foi profeta no Reino do Norte, em Israel,
Ele acusou Israel também de infringir sua aliança com Javé. Não é Deus que quebrou a aliança. Quem quebrou a aliança, quem quebrou, quem prevaricou, quem se afastou de Deus foi o ser humano, né? Deus sempre esteve presente e ele não voltou atrás em sua palavra. Mas, como desde o início eu venho estabelecendo que a aliança ela pressupõe uma duplicidade, tanto de acordo, duplicidade de acordo, né? Uma por parte de Deus, outra por parte do homem. Da parte do homem falhou, ele negou, não cumpriu os estatutos eternos, né? Como diz o texto sagrado. Lá em Oséias, em capítulo 8, de 1 a 3, ele retratou o Senhor Deus, né, movendo um processo litigioso de aliança contra o seu povo. É, foi levado aí a essas questões. Esse profeta também firmava-se nas tradições do Êxodo. As suas profecias estavam fundamentadas na história do Êxodo, na história das peregrinações descrita no livro de Números, ok? E no chamado de Deus e na conquista, as peregrinações no deserto e as conquistas de Israel lá no livro de Josué, bem como nas especulações da aliança de Deus no Sinai. Mas parece que a teologia da aliança eterna de Deus com Davi nada significava para ele, para Oséias. Por quê? Aí eu quero reforçar. Ele não era um profeta do Reino do Sul. O Reino de Israel estava dividido. Ele não estava sendo um profeta para todo Israel. Ele era um profeta para o Reino do Norte, que se chamava Israel, que tinha um outro rei, que tinha uma outra capital. Ele estava inserido nesse contexto. Então, a mensagem dele é voltada para esse povo e não para Judá ou para Jerusalém. Os profetas de Judá, de Jerusalém, se voltavam para Jerusalém. Quais são esses profetas? Um exemplo, Isaías, o Jeremias e outros vão se voltar para Jerusalém. Voltando aqui para Oséias, ele foi o primeiro profeta a usar a metáfora aí do casamento, né? Vocês leem o texto lá, Deus o mandou casar-se com uma mulher adúltera, né? Uma mulher que cometia adultério, né? Possivelmente uma mulher infiel, sendo acusada de infiel. Essa é uma metáfora que é utilizada no livro para o profeta explicar como era o relacionamento entre Deus e Israel, né? O Oséias, a figura do marido, e Israel, a figura da esposa. E essa esposa era infiel a seu marido. Então, por isso que ele usa essa metáfora. É esse mesmo relacionamento. Quem está quebrando a aliança, o acordo de fidelidade conjugal, dentro dessa metáfora, é a esposa e não o marido. Então, Moisés vai por essa linha, ok? E a nova aliança? Né? A futura esperança para Israel não teria a forma da promessa de restauração de Estado pelos contornos antigos. Tem mesmo da vinda de um libertador, a futura aliança, um libertador messiânico da casa de Davi. Tem que ser da casa de Davi. Tomava a forma de uma promessa, de uma nova aliança. Então podemos perguntar como pode haver uma nova aliança? É uma questão, um problema. Como você responderia? Como pode haver uma nova aliança? A estrutura teológica do texto sagrado de aliança fala de uma nova aliança ou a continuidade de uma aliança com Davi? Então, essa pergunta é para você refletir. Israel não tinha poder, tá? Um período áureo aí da nação de Israel, de maior prosperidade, é nos reinados de Davi e Salomão. Não tinha também Israel mérito em base para reclamar uma nova, porque Deus sempre buscou se relacionar com Israel. Então, mas Deus iniciou uma primeira aliança com o homem, mesmo não tendo nenhuma base. E mesmo esse homem, mesmo essa nação, e mesmo sendo não merecedores,
da graça divina, Deus vai iniciar uma nova aliança. Isso que está que, se, que é afirmado no Antigo Testamento, tá? Deus iniciará uma nova aliança. Esse assunto aí muitas vezes está fora dos limites de um estudo descritivo de teologia do Antigo Testamento. Tá? Há um desacordo aí sobre como as passagens do Antigo Testamento a respeito da aliança devem ser compreendidas hoje. O entendimento teológico dessas passagens e o significado delas para hoje será determinado em grande parte pelo entendimento hermenêutico e pela metodologia da pessoa. Essa é daí que vai vir a compreensão. A maioria dos judeus e cristãos compreendem essas passagens de maneiras diferentes, tá? Judeus esperam o Messias libertador, que ainda não veio, e os cristãos esperam o Messias que irá levá-los para o céu, tá? Irá conduzi-los para o céu. São duas interpretações diferentes, tá? Uma segunda volta do Messias para a vitória final dos cristãos e uma primeira vinda do Messias para a libertação material, a nível de Estado, a nível de poder, de perpetuidade do trono de Davi. São duas interpretações que existem sobre essa nova aliança. Todos os judeus não concordam entre si em questões de escatologia. A mesma coisa acontece também com os cristãos. Muito embora os cristãos, em termos de uma segunda volta de Cristo, do Messias, são unânimes, pentecostais, neopentecostais, reformados, presbiterianos, batistas, etc. Todas essas igrejas aí não aliadas, não filiadas aí à Igreja Católica. Isso eles têm afinidade, só nisso também, porque no resto eles vão discordar em tudo. Olha só, o Robert Culver é um pré-milenista, tá? Dedicado aí a discutir a questão do cumprimento das passagens do Antigo Testamento. Ele analisou as opiniões aí que sobre, né, esse ponto escatológico aí da Nova Aliança em Agostinho, Calvino, Lutero, dos arminianos, né, porque os arminianos são mais arminianos que o próprio Armínio, dos teólogos que defendem aí a aliança, dos pré-milenistas, dos amilenistas, pós-milenistas, são conceitos que depois a gente pode trabalhar para dizer para vocês, dos dispensacionalistas. E ele vai concluir o seguinte, após uma análise da concepção escatológica de todos esses grupos aí dentro do protestantismo, dentro do grupo aí não católico. E vai concluir que esses assuntos devem ser tratados como questão de escatologia, permite-se que assim permaneça. Então ele vai defender que não se tome atitude partidária, né, ou denominacional, né, que ela seja adenominacional, que seja, não defenda nenhuma placa. Né? Ele defendeu que não se tome um dos lados, aí, arminiano, calvinista, reformado, anabatista e assim sucessivamente. Entende que esse assunto deve ser reestudado com muita devoção e humildade, em atenção aí aos voltado aí, né, para cada um desses segmentos aí do mundo protestante, tá? Então, pessoal, existe uma nova aliança e essa aliança será firmada entre Deus e o seu povo. Eu entendo com a sua igreja.